aí, tudo bem? Eu sou a Maria Clara. Este é o primeiro de 2 vídeos sobre planejamento de projetos ágeis. Neste vídeo 1, vamos falar sobre as reuniões de planejamento do método Scrum e em seguida, no vídeo 2, vamos falar sobre Story Points e de como são feitas estimativas usando a ferramenta Planning Poker. Um projeto que adota o método Scrum tem como foco o backlog de produto, que é uma lista priorizada de itens sobre os quais a equipe de desenvolvimento trabalhará no decorrer do projeto. O Product Backlog não é feito todo de uma única vez. O método Scrum divide o trabalho da equipe em iterações chamadas de sprint. Cada sprint pode durar de 2 a 4 semanas, sendo que todos os sprints de um projeto devem ter a mesma duração. Se o projeto é dividido em sprints, eu não preciso planejar todos os sprints de uma só vez. O planejamento é feito para cada sprint. Assim sendo, em cada sprint a equipe de desenvolvimento executa uma determinada quantidade de itens, em que cada item é descrito como uma história de usuário, um item de ação ou uma solicitação do cliente. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Os itens escolhidos para serem executados em cada sprint seguem regras de prioridade definidas com o cliente. Estes itens escolhidos formam o Sprint Backlog. Basicamente, o Sprint Backlog é formado de itens retirados do Product Backlog. Durante a reunião de planejamento do sprint são feitas estimativas sobre o esforço necessário para executar cada item do Sprint Backlog. Uma forma de fazer isso sempre que possível é subdividir cada história de usuário em tarefas e para cada tarefa atribuir ou estimar pontos. Durante esse planejamento, é fundamental conhecer de antemão, através da experiência em trabalhos anteriores, a quantidade de story points que a equipe é capaz de entregar por sprint. Se, por exemplo, a experiência mostra que a equipe costuma entregar 30 story points por sprint, não adianta estimar 40 story points para o total de itens contidos no sprint. O resultado prático das estimativas é dizer, por exemplo, que para executar a história de usuário A foram estimados 8 story points, para executar a história de usuário B, foram estimados 10 story points, e assim por diante. Mas me diga uma coisa: o que podemos usar para estimar os story points de cada tarefa e história de usuário contidos no Sprint Backlog? A resposta para essa pergunta é que podemos usar a ferramenta Planning Poker. Uma boa definição de story point é a seguinte: um story point é uma junção da quantidade de esforço envolvido no desenvolvimento de uma funcionalidade, da complexidade desse desenvolvimento e do risco contido nele. Já deu para notar que não é uma definição fácil de entender. Minha tentativa de explicar é a seguinte: quem faz a estimativa deverá considerar ao mesmo tempo 3 fatores: esforço, complexidade e risco. E, com base nesses fatores, decidir sobre quantos pontos devem ser estimados para concluir uma tarefa. O esforço significa quanto trabalho é necessário para concluir a tarefa. A equipe pode considerar, por exemplo, que um story point significa uma manhã de trabalho. A complexidade considera fatores que dificultam a execução da tarefa como, por exemplo, a necessidade de envolver pessoas ou equipes de fora da equipe de desenvolvedores e a necessidade do levantamento de informações externas ou difíceis de obter, dentre outras. O risco considera fatores que possam atrasar a execução de tarefas ou criar custos adicionais indesejados como, por exemplo, a falta de acesso a recursos, o uso de tecnologias não totalmente conhecidas e o desconhecimento de requisitos do sistema, dentre outros. Para usar o Planning Poker, toda a equipe deve participar. Tudo se passa como num jogo de cartas,
em que cada carta representa um número equivalente aos pontos de uma história ou story points. Os papéis dos participantes são bem definidos. Por exemplo, cabe ao Product Owner explicar cada história de usuário, e cabe ao Scrum Master guiar o Planning Poker e garantir seu adequado funcionamento. Bem, agora que já fizemos uma breve revisão sobre estimativas com Story Points, podemos ver um exemplo sobre o Planning Poker. Mas isso fica para o vídeo 2. É isso aí, até a próxima!